9 horas, pontualmente, 9 aqui em Manaus, né? Rio, São Paulo e os outros estados aí do Brasil já são 10 horas, conforme combinado. Então sejam muito bem-vindos, bom dia, Jéssica. A Cris já chegou, super pontual. Vamos esperar a turminha, né? Hoje é feriado e aqui em Manaus ainda são 9 horas da manhã. Então, para quem não me conhece, né, sou Keitiane Nunes, atual idealizadora da Qual. E aí, desde março, a gente tem trazido essa série de lives, né, com profissionais, assim, excelentes, pessoas que eu admiro, confio muito no trabalho. A Cris rindo. Oi, Cris. São Paulo, beijo, amiga de infância. Que bom que você veio aqui também para prestigiar a nossa amiga Cris. Então, desde março a gente está com essa série de lives e tem tido assim um efeito maravilhoso, as pessoas dando feedback super positivo, né, sobre isso. E acho que tá todo mundo me ouvindo bem, que ninguém disse, tô sem áudio, né? Então vamos chegando, que a gente possa já olha a Alexandra, que esteve com a gente na quarta, na live da Felícia, muito bem-vinda. Thalita, eu acho que é nova por aqui, mas sejam muito bem-vindos. Cadê a Cris? A gente está orientando aqui outras pessoas que não têm essa intimidade com o Instagram ainda, né? E a gente ficou nesse combinado de auxiliá-las a vir participar da live, porque a vontade de assistir, né, é bem grande. Então a gente também está aqui com outro celular nessas orientações. Farmácia de Livros também é nova por aqui, sejam bem-vindas. Vamos lá. E a gente já convida a Cris. Me chama, tá super ansiosa. Vou te chamar, amiga, e vai ser agora. Então, cadê a Cris? Aqui. Abriu, o nosso intuito foi de fato trabalhar a literatura. Olá, Cris! Bom dia, Kati, bom dia a todo mundo. Uma alegria muito grande estar aqui, obrigada pelo convite. Vocês estão me vendo bem? Eu aqui sim. Tá bom, tá ótimo. Ótimo. Então, para concluir, né, o raciocínio, então nesse mês de abril essa série de lives voltada para literatura infantil e infanto-juvenil e trazendo profissionais de várias aulas, né, de várias áreas, para trazer a sua perspectiva com relação a esse assunto. Tivemos professores, bibliotecários, vamos ter ainda escritores, né? E hoje a Cris maravilhosa, né, com essa pegada mais para a biblioterapia e como esses livros podem ter o potencial terapêutico, né, nas nossas vidas. Então, Cris, a palavra é sua. Hoje eu não tive nem perguntas. Os convidados vêm, eu tenho um caderninho com perguntas, né? Mas tá hoje... bom. Então vamos lá, vai ser um bate-papo bem informal. Mais uma vez agradeço a Kati pelo convite, agradeço a presença de vocês. Então, enquanto eu estiver falando, se vocês quiserem fazer perguntas, pedirem prescrições, vocês podem ficar à vontade. Então, eu vou falar sobre a biblioterapia, mas fazendo um recorte para a literatura infanto-juvenil, que é aplicável para todas as idades. Então, eu sou psicóloga e atuo com a biblioterapia de duas maneiras principais. Uma é no consultório, eu estou agora no meu consultório, onde eu tenho estantes, né, com os livros que são utilizados. É como se fosse um diálogo de muitas vozes, a partir da escuta da questão que o cliente traz. Pode ser que tenha alguma leitura em ressonância com o que ele está trazendo ou que possa promover uma outra leitura, né? Então, também trabalho através de rodas de leitura, né? Isso começou em julho de 2011 e acontecia semanalmente até entrar em quarentena. Mas a partir da semana que vem eu vou oferecer os círculos de biblioterapia online, então
vocês vão receber convites e se quiserem participar serão muito bem-vindos. E eu hoje, a gente vai fazendo escolhas, recortes, eu escolhi trabalhar com adultos e eu utilizo muito a literatura infanto-juvenil para todas as idades e eu sou testemunha do potencial terapêutico que ela traz. E aproveito para deixar aqui o meu agradecimento aos escritores, aos ilustradores, aos editores, a toda essa indústria que atua muito nos bastidores para que um livro chegue a nós. Então, minha gratidão é incrível. Então, eu gostaria de começar falando alguns trechos do livro Minerações, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu peço a ajuda da Cat, no sentido, se for possível, vai digitando o nome dos livros. Então, a gente vai começar com Minerações, do Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele diz assim, é só uma abertura, é um aquecimento poético, vamos dizer assim. Então, vocês inspirem profundamente, dá um suspirinho sonoro. Há que se afinar o corpo até o último sempre, exercer-se como instrumento capaz de receber a poesia do mundo, poesia suspensa em rotação e translação, movimentos moderados alinhavando dias e luares, estações e colheitas, minutos e milênios, provisoriamente. Há que se aprender do rio o ritmo. Ao buscar o sal, seu curso não desfaz paisagem, mas se refaz em paisagem, percorrendo o exato limite entre montanhas e planícies. O rio cumpre a rota original esculpida pelo tempo, pacientemente. Há que se morrer como morrem as sempre vivas, ausentar-se de si sem furtar-se aos olhares alheios, ser a um tempo presença e ausência. Então essas são apenas algumas páginas desse livro maravilhoso, que deixa a gente em outra frequência, Então, para começar essa história, eu nunca sequer imaginava um dia ser psicóloga, muito menos trabalhar com a literatura, me tornar biblioterapeuta. Isso foi uma coisa construída nos descaminhos da vida, porque eu trabalhei quase 20 anos na Varig. Eu fui de uma área de treinamento e depois que a Varig acabou, eu fui para uma indústria trabalhar em recursos humanos e por conta do interesse pelo coaching, que é como se fosse um impulsionar na vida da pessoa, eu fui buscar uma formação em psicologia tardiamente, E aí eu tive que fazer o estágio clínico para me formar. Até então eu nunca imaginava que eu ia fazer isso. E durante o estágio clínico, eu observei que cada pessoa é um reservatório de histórias, É um baú de histórias. Tem histórias lindas e tem histórias terríveis, histórias traumáticas, mas são sempre histórias. Cada um de nós é um tecido feito de histórias. E tem histórias que ampliam a gente, tem histórias que reduzem a gente.
E aí, nesse estágio, uma das primeiras pacientes que eu tive foi uma mulher que tinha sintomas de síndrome do pânico já incapacitantes. Ela já não podia sair de casa, ela era uma mulher que tinha 2 filhos adolescentes, a relação com eles estava muito complicada. E aí ela me contou que a coisa toda começou depois que faleceu o marido dela durante uma relação com ela. E aí, diante disso, isso já tinham passado 2 anos. Essa história eu conto no meu livro, né? Porque foi uma experiência fundante. E aí, nesses 2 anos, depois da morte do marido, nessas condições, ela não falava sobre esse homem diante dos filhos, nem os filhos falavam do pai, todo mundo se fingia de forte, todo mundo estava super desestruturado, né? E aí vem a hipótese, ela não processou o luto. E ao invés de trabalhar isso da forma tradicional que a gente aprende em psicologia, eu lembrei porque a gente faz isso automaticamente, né? Ao conversar com alguém, ao tomar conhecimento de alguma história, às vezes aquilo acorda uma outra história que você já possui no seu repertório atravessado, né? E aí eu lembrei desse livro aqui, Mas Por Quê? A História de Elvis, do Peter Schossel. E aí, na sessão seguinte, eu trouxe esse livro para ela e emprestei para ela, né? Então falei para ela, olha, leva esse livro, lê, não pede para os seus filhos lerem, deixa assim meio que perdido no meio do caminho, que eu suspeito, né, que por curiosidade, eles vão pegar e eles vão ler. Então, eu não vou ler a história inteira, mas eu vou mostrar só alguns pedaços, né? Então, Mas Por Quê? A história de Elvis é a história de uma menina. Essa menina aqui, olha, ela passa com uma cara assim muito zangada, arrastando uma bolsa. E em várias páginas do livro, ela grita assim, mas por quê? Então eu convido cada um de vocês também a imaginar alguma situação que você não aguenta mais e que você não sabe o para quê, né? Que aquela situação está se configurando na sua vida. E eu peço que a gente inspire fundo e fale junto esse mais porquê quando eu disser 3, tá? Então inspira. 1, 2, 3. Mas por quê? Então, no livro, ela fica várias páginas caminhando pelos lugares e repetindo essa pergunta. Mas por quê? Até que aquilo começa a chamar a atenção de algumas pessoas, né? E a gente vai percebendo do nosso entorno, apesar de ninguém falar nada, tem a linguagem não verbal, né? Que a gente percebe que tem alguma coisa errada. E muitas vezes a gente nem se aproxima, a gente nem pergunta, porque às vezes a gente fica com medo, né? Vai que eu pergunto e depois eu não dou conta, né? Esse é um medo recorrente. Mas, na história, uma grandona da turma, até que a grandona da turma criou coragem e perguntou, o que você tem afinal? E aí, a personagem, a protagonista, contou, Elvis está morto, berrou a garotinha. E aí o pessoal falou assim, sim, o coitadinho, justo ele que cantava tão bem e mexia os quadris com tanta classe, tutti frutti, au. Mas não esse Elvis. Aí ela disse, o meu Elvis. E na bolsa jazia um passarinho amarelo e ele estava morto. E aí a turma olhando falou assim, que
pena, que pena. Ah, é isso, por isso, que triste, o coitadinho, au, aquilo mexeu com a gente. Um enterro, alguém propôs. E assim fizemos como manda o figurino. Procissão, vela, coroa com faixa, flores, incenso. Adeus. Pois é. Vocês estão vendo que ela está abraçando muito forte, profundamente, essa bolsa que contém o seu amado passarinho Elvis. Ela está se despedindo dele. E aí eles fizeram uma cerimônia de luto, que é fundamental para a travessia da dor, né, da perda. Então, sentamos todos juntos, cerimônia de luto com bolo de mel e chocolate quente. E ela contou como Elvis tinha sido. Choramos um bocadinho, nos abraçamos e imaginamos como seria o encontro entre os dois Elvis. E rimos, apesar de estarmos tristes. Foi bonito. Na semana seguinte, o que aconteceu? Essa mulher me contou que ela leu o livro, que os filhos leram o livro, e isso os incentivou a falar sobre esse pai, a chorar pela saudade dele, a lembrar das coisas que ele fazia, o quanto que ele foi importante. E foi assim que eles começaram a processar o luto, que é um rito fundamental para todos nós. E eu sei que dali a 15 dias essa mulher era já uma outra mulher. A gente percebe isso, né? Pela fisionomia, ela já estava maquiada, ela já estava com roupa, ela já tinha voltado a trabalhar, ela tinha retomado um projeto de fazer uma pós-graduação. Foi como se ela reconectasse com a vida, ela teve uma releitura. Então, se antes ela tinha uma atribuição de significado, como se ela tivesse matado o marido, ela viu que não, que foi uma fatalidade e que, na verdade, ela estava dando o que ele mais gostava, que era amor. Então, ela se libertou daquela leitura que aprisionava a vida dela. E aí, diante dessa experiência, eu fiquei muito impactada que como é que pode uma história ser um catalisador de um processo de liberação da plenitude da vida. Aquilo me pareceu muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Nas minhas reuniões de supervisão, os meus professores falavam: nada produz um efeito tão rápido, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha e foi a partir daquele momento que eu comecei a olhar os livros de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar para aqueles livros que já tinham cuidado de mim, né? Porque eu acredito que ninguém leva ninguém onde você já não tenha ido. Que o seu material de trabalho é um material que já cuidou de você e que você é apaixonado por ele. Então eu separei esses livros amados e comecei a ficar atenta aos insights, né? As novas oportunidades, aquele clique que dá, nossa, aquela história, aquela poesia pode ajudar. E assim eu fui sendo testemunha de coisas incríveis. E isso foi crescendo numa proporção que eu cheguei a pedir demissão de um emprego fixo, que eu tinha salário, benefícios, mas que não fazia sentido para mim. E fui mergulhar nesse universo decidida, inspirada pelo Paulo Freire, na prática reflexiva, de paralelamente me colocar no campo da experiência para aprender continuamente com ele e em paralelo buscar o aprofundamento conceitual de uma forma autodidata. E isso
meus queridos, eu afirmo para vocês que eu vou fazer para o resto da vida, até o último suspiro, porque a cada passo de cuidado com o outro, eu reforço cuidado comigo. Então é apaixonante. Então, se eu tivesse que explicar o que é a biblioterapia através de um livro infanto-juvenil, seria através do livro O Alvo, escrito pelo Ilan Brennan, que na verdade ele reconta, né, um conto antigo. Eu também não vou ler a história toda, vou falar um pouco sobre ela, mas tinha numa cidadezinha polonesa do século XIX um velho professor que possuía uma escola na qual ensinava todos aqueles que dispusessem a aprender. E esse professor era chamado por todos de mestre. É um livro que tem um projeto gráfico lindo, as ilustrações são do Renato Morricone e a editora é a Ática. E aí a característica desse professor é que toda vez que alguém procurava ele para uma orientação, ao invés dele dar o conselho, ele contava uma história. E todo mundo ficava muito intrigado como é que a história sempre tinha a ver com os anseios do queixoso. E perguntaram para ele como ele poderia fazer isso, como ele conseguia fazer isso. Então, um menino perguntou: mestre, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, disse ele. Como o senhor consegue encontrar uma história certa para a pessoa certa no momento certo? Todos da cidade dizem que o senhor nunca errou ao contar uma história que faz o outro refletir sobre os seus problemas. Como isso é possível? Ele respondeu assim: isso me lembra uma história. A classe deu uma gargalhada e aguardou o velho professor começar a falar. E aí ele conta a história de um arqueiro que frequentou muitas escolas, fez muitos cursos, e quando ele já estava com uma técnica bem desenvolvida, ele resolveu participar de campeonatos pelo país. E aí ele foi na cidade polonesa de Lublin, onde haveria uma competição, e algo deixou estupefato. Ele viu mais de 100 alvos, e em todos os alvos tinha uma flechada na pontuação máxima. E ele se perguntou quem seria capaz de tamanha façanha. E aí um menino que estava perto dele falou assim: moço, eu escutei a sua pergunta, posso lhe responder? Fui eu. E aí ele ficou, né? Menino, conte a verdade, é feio mentir? Insistiu o jovem: moço, posso lhe contar como eu fiz isso? O arqueiro olhou bem na cara do menino e assentiu com a cabeça. Foi fácil, moço. Primeiro, eu atirei todas as flechas e depois foi só pintar os alvos em volta. Então, a sala do professor novamente gargalhou. Então ele concluiu sua resposta: meus estimados alunos, eu sou assim, um pouco do arqueiro e do menino. Sempre amei estudar, sempre ouvi e contei muitas histórias. Então as pessoas vêm até a mim e me contam suas dificuldades, seus problemas, e eu apenas pinto as histórias em volta delas, assim como o menino da história fez. Então, isso para mim é um grande resumo, né? A partir da história que é contada, eu mostro um livro que dialoga. E é muito comum as pessoas falarem assim para mim: essa aí sou eu. Essa é a minha história. E quando eu escuto isso, é uma sensação muito boa, né? Porque eu acredito que cada pessoa é uma caixa preta. E a gente nunca sabe qual é a chave que vai abrir esse portal expressivo, né? Então, um livro, às vezes, tem um efeito incrível numa pessoa. Esse livro, por exemplo, Mais Porquê, é um livro indicado para situações de luto, né? De perdas.
Mas para algumas pessoas faz um efeito incrível, para outras não. Então, assim, a gente tem que ter uma humildade muito grande e apurar continuamente a escuta, porque é um desafio, né? É um desafio. Então, nessa travessia, desse contexto que a gente está passando, né? Que eu escutei de um amigo que não é nem pandemia, é panicmia. É como se fosse assim, mais do que o coronavírus, o que está contagiando é o medo, né? Então, uma prescrição. Inclusive, eu gravei um vídeo com várias prescrições biblioterapêuticas para o medo, que eu vou compartilhar gratuitamente em breve. Vocês aguardem. E também divulgo que eu tenho feito atendimentos online, individuais e em grupos. Então, se vocês estiverem interessados, depois entre em contato. Então, um livro para trabalhar o medo é O Casaco de Pupa, Helena Ferrandes. Então, quem já fez o meu curso, né, já aconteceram 25 cursos, a Bíblia Família é grande, são mais de 250 pessoas. Então, quem já fez, já conhece essa referência. Vocês estão vendo a ilustração? Então, tem uma menina com uma fisionomia bem aflita, dentro de uma bolha. Nas mãos dela tem uma outra bolha. E dentro dessa bolha que está nas mãos dela tem uma borboleta. Então, também não vou ler o livro todo, vou mostrar algumas páginas. Então, começa assim. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenina e que foi crescendo com ela. E saía pelas ruas coberta de medos. Medo da solidão, medo que não a queiram, medo que a queiram. Aqui tem uma teia de aranha em formato de coração, pulsando, né? Medo de voar. Reparem que tem uma asa presa por uma âncora. E repara, a âncora tem a cara da menina, né? E aí vai listando vários medos. E as ilustrações são belíssimas, são da própria autora, a editora é a Jujuba. E aí chama a atenção que ela tem medo do futuro, medo de repetir o passado. Então tem uma gaiola dela menina e ela cresce, mas não sai da gaiola, tá vendo? E ela tem medos contraditórios. Por exemplo, ela tem medo dos outros e tem medo dela mesma. E aí, o que acontece quando a pessoa vive acumulando os medos, né? Fica pesado demais. Então, olha aqui como é que ela tá. O casaco ficou pesado demais e ela já não conseguia ir a lugar nenhum. Então, encheu-se de coragem e resolveu livrar-se dele. E voou. Então, uma leitura que eu faço do Grande Sertão Veredas é que esse grande deserto, né, esse sertão, ele está dentro de nós. Veredas são aqueles riozinhos, né, que tiram a secura da terra e forma um barro, forma a vida, trabalha isso. Então, o Grande
sertão ele é cheio de medo e desejo. Então, se o medo está presente, o que a gente tem que fazer é aumentar o desejo, é alimentar o repertório do imaginário, é a gente poder imaginar sem medo, é a liberdade de imaginar para imaginar a liberdade. Essa é uma frase do Mark Olakinan, um filósofo rabino, no livro Biblioterapia, que é uma grande base conceitual minha. Então, eu acredito que tenha dois tipos de biblioterapia, né? A biblioterapia clínica, que é aquela que vai de encontro à questão. Então, se é o medo, vamos falar do medo, vamos trabalhar. Se é o luto, vamos olhar para isso. Mas, às vezes, a coisa está tão doída, tão pesada, que eu também trabalho a biblioterapia de fruição. Quer dizer, a gente vai desviar desse assunto, né? Vamos respirar. A poesia nos ajuda a respirar bem, né? Então eu trago alguma coisa bem leve, como aí já saindo da literatura infanto-juvenil e indo para a poesia, um haikai de Lena Jesus Ponte: ave, nave, leve, leva o voo na viagem, única bagagem. Então é feito um convite para você imaginar a liberdade, né? É você se libertando desse casaco de medos e você voando. Você pode escrever, você pode imaginar. E, aliás, deixa eu pegar um outro livro aqui, que também é uma prescrição para lidar com o medo, que é Os Medos da Bel, da Helena Lima, que conta a história de uma menina que estava com muitos medos e estava querendo guardar eles, esconder, porque ela estava com dificuldade. E aí ela descobriu que uma maneira seria escrever os medos. Então ela escreve os medos e ela depois separa em gavetas entre medinhos, medos e medões. E aí ela descobre que ao escrever sobre os medos ela fica mais leve. Então isso é uma recomendação. Escreva sobre eles, né? Então, num primeiro momento é a escrita catártica, para tirar isso de você. E o segundo momento é a escrita ficcional. Se imagina sem medo, né? O que você faria? E isso vai vibrando. A palavra, ela é um sopro. Então, você pode, é como se fosse uma estação de rádio. Você pode sintonizar numa frequência que te leva para baixo, né? E você pode sintonizar numa frequência que te leva para cima. Então, dialogando também com esse modelo, com esse percurso, com esse momento, vamos dizer, tem esse livro aqui, ó, Só um Minutinho. A tradução é da Ana Maria Machado, é um conto de esperteza num livro de contar, né, da editora FTD, e que ele faz um convite muito interessante para a gente nesses momentos, né, de incerteza. Então é a história da vovó Carocha e a Dona Morte vem buscar a vovó Carocha. Aí diz assim: quando a vovó Carocha acordou de manhã, ouviu batidas na porta, esperando lá fora. Puxa vida, ela viu o senhor esqueleto. O senhor esqueleto ajeitou o chapéu, mas que sujeito tão magro! Com um gesto fez sinal para a vovó Carocha, estava na hora de ir embora com ele. E aí a vovó Carocha fala assim, ó: só um minutinho, seu esqueleto, eu já vou com você, mas antes eu tenho que varrer uma casa. E o senhor esqueleto lembrou que tinha tempo sobrando aquele dia, então resolveu esperar. E aí, no livro, ele sempre quer levar e ela vai pedindo um minutinho, porque ela ainda tem alguma coisa para fazer, né? Então, eu tenho ainda tenho que fazer 2 bules de chá. E aí, pacientemente, o senhor esqueleto vai esperando. Aí, quando ele diz, vamos embora agora, ela, não, só um minutinho, que eu preciso fazer tortilhas com 3 quilos de farinha de milho. E assim vai. Aí depois ela pede para ele esperar,
fatiar 4 frutas. Depois tem que derreter 5 queijos. Tem que cozinhar 6 panelas. Depois tinha que encher 7 pinhatas com balas e doces. Depois 8 pratos. E ele vai ficando desesperado, a cara dele. Né? Dona Morte, senhor esqueleto. Aí ele respirou fundo, né? Olha só, senhor esqueleto, exclamou a vovó Carocha. Lá vem meus netos. O senhor esqueleto respirou fundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 netos lindos correndo pela porta adentro. E as 10 crianças sentaram à mesa, cada um em seu lugar. Agora, disse a vovó Carocha, com todos os seus convidados estão aqui e juntos fazem 10. Ela armou uma festa de aniversário para o senhor esqueleto. Vocês acreditam nisso? Então, o número 10 era... Ui! Caiu aqui, gente. Senhor esqueleto. Então, nessa festa, ele ficou tão feliz, né? Na última página tá assim: quando a festa acabou, vovó Carocha beijou os netos um por um, então anunciou: estou pronta, senhor esqueleto. Mas, puxa vida, onde estava o senhor esqueleto? Ela encontrou só um bilhete. O bilhete dizia assim: querida vovó Carocha, sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua próxima festa por nada do mundo. Pode contar com isso. Então, corrigindo, não era a festa dele, né? Era a festa dela e ele acabou desistindo. Então, esse livro, só um minutinho, é para a gente refletir, né? Se o senhor esqueleto viesse chamar a gente falaria só um minutinho, o que é que eu tenho que fazer ainda, né? Porque todo mundo que estuda, que fica diante da finitude, acorda a urgência da vida, né? Então, basta ver na própria natureza o que é a poda. Então, quando arranca um pedaço, a árvore acha que vai morrer e aí ela puxa uma energia que ela nem sabia que tinha, e assim ela cresce, ela floresce, ela fica mais viçosa, né? Então, essas situações que a gente vive são riquíssimas no sentido da gente pensar quais são as coisas essenciais que a gente precisa fazer ainda, né? Para não perder mais tempo. Você quer fazer alguma pergunta aí, Kate? Lendo o que o pessoal... Não, estão falando aqui, vão rever, que vão anotar o nome do livro. Então aí eu só aproveito para dizer, né, que quando acaba a live a gente faz a compilação desses títulos que foram indicados e a gente publica lá no nosso feed com a capa bonitinho para as pessoas terem acesso. Aí eu acho que veio uma perguntinha aqui. Peraí, deixa eu ver. Está aí nosso feed. Quem dizia que precisava ler um livro, por isso não pode morrer. Entendeu? O que eu falei aqui hoje ou não? Não, do livro agora. Eu acho que foi só um comentário da historinha nossa de cada livro. Tipo, porque a dona Carochinha foi dizendo, né, que ela precisava fazer isso, fazer aquilo. Ah, sim! Tem alguém, será que dizia que precisava ler o livro, por isso não podia morrer, né? Peraí só um pouquinho. Não, quem conta essa história é a Rosa Monteiro, na Louca da Casa, né? Que é uma expressão da Maria Dávila. A Louca da Casa é a imaginação. Então, a Rosa Monteiro cita a Graciela Cabal num seminário, numa coisa dessas, contando uma coisa real, assim, que o pai dela estava com problemas de saúde. Toda vez que o médico vinha visitar, o médico falava assim, ó, dessa noite não passa. E o pai dizia assim, não, nada disso. Eu não posso morrer enquanto não ler o Outono do Patriarca. E assim que o médico saía, ele falava para a filha, traga um livro mais grosso. E
amigos do pai dela, que estavam saudabilíssimos, morriam, né? E ele durava. E ela termina dizendo que a morte também é leitora. Então, quando ela chega para pegar a gente, ver que a gente está lendo, ela se debruça toda para ver o que é, como a gente faz no ônibus, e acaba se distraindo. Então, o que eu gostaria de dizer também, né, para quem tem interesse em trabalhar com isso, porque é encantador, né, hoje no Brasil, pelo Código Brasileiro de Ocupações, ela está descrita como atividade da biblioteconomia, mas isso é transdisciplinar, é interdisciplinar. Então, países como a Polônia, a partir de uma pesquisa da Carla Souza, né, mostra que lá é da educação, é da saúde, é da cultura. Então, é uma prática como a arte-terapia, né? Você pode ter a sua profissão e também trabalhar com essa metodologia, esses pressupostos que têm umas diferenças muito grandes, assim, das aulas de literatura, da mediação de leitura. Então, a biblioterapia, ela é a literatura fora do salto alto, assim. É a literatura a serviço do cuidado. Então, o principal é a pessoa, é o contexto, é a história. Então, uma das habilidades mais importantes nesse trabalho é a escuta. Porque a partir da escuta é que a gente vai selecionar alguma coisa que dialoga com aquela situação, com aquela pessoa. E isso é uma arte, né? E como arte, é através da experiência que a gente vai decantando. E eu acredito sinceramente que a diversidade é um grande presente, né? Então, a forma que eu cuido é totalmente diferente da forma que a Cátia cuida e que o Dante Galian cuida e que a Carla Souza cuida, a Clarice Caldin e cada pessoa da Bibliofamília, porque é um caminho também de autoconhecimento. Quando a gente vai trabalhar com isso, a gente primeiro vai investigar, como diz a Lígia Bojunga, o nosso rastro atrás, para identificar a nossa formação. Ela vai muito além da sala de aula, dos cursos que a gente faz. A nossa formação está na vida, né? Então, qual foi o primeiro momento que você se viu encantado por uma história, né? No meu caso, foram até aqueles disquinhos coloridos, sabe? Então, porque tem essa coisa da oralidade, né? A história é um sopro. Então, os livros, eles guardam os sopros. Quando a gente lê, quando a gente traz para a oralidade, é uma coisa mágica, né? A gente reconecta com uma arte ancestral. É o Francisco Gregório Filho, que num dos livros dele, ele diz assim, não é nem ele diz, ele traz um dizer e diz assim: a fala humana anima as coisas e coloca em movimento. É Ram Sheba. Depois eu coloco a referência direitinho. Então é isso. Então, a partir da literatura, a gente provoca a fala. Então, a fala do paciente ou do participante da roda de leitura na biblioterapia, ela é tão ou mais importante do que o próprio trecho lido. Então, nesse sentido, é muito importante você fazer um trabalho de arqueologia para identificar quais foram os livros que te formaram, né? Até a Marina Colasanti tem um livro chamado Como um Cavalo, que ela vai fazendo, ela fala, né? Não tem aquela expressão de Rodin que a escultura já está na pedra, é só tirar o excesso que a gente vê. Então, a partir dessa brincadeira, ela vai pensando assim, quem seria ela sem as leituras que ela fez? Porque as leituras, elas vão moldando a gente, né? Vão esculpindo a gente, vão humanizando a gente, né?
Então, nesse percurso, cada um vai olhando para os livros. Então, não é partir assim, vou comprar isso tudo que a Cristiana está falando. Não, primeiro olha para o acervo que você já tem, né? Relê essas coisas, relê. Né? Você vê que meus livros, eles têm esses marcadores de página, eles têm o marcador de texto, né? Eles são sublinhados, eles são marcados, porque eles foram relidos, eles foram mastigados, eles moraram comigo um pouco, e é só a partir dessa travessia que eu posso oferecer. E a cada vez que eu releio num atendimento, eu estou ampliando essas raízes, né? Então, como diz o Saramago, não tenha pressa e não perca tempo. É um trabalho com a alma, e não é à toa que a palavra calma tem a alma dentro dela, né? Tudo que é com alma pede calma, e tudo que é com calma carrega a alma. Então, no livro do Bartolomeu, vocês já viram que eu amo o Bartolomeu, né? Tem isso. Cada um tem os seus queridos, e quanto mais você lê e se alimenta dos seus queridos, mais força vital você tem para mais veredas do seu grande sertão, né? É engraçado, né, Cris? Eu estava também revendo aqui, reconsultando, revisitando minhas literaturas, e o que eu tenho de Rubem Alves, aí eu disse, caramba, e à toa, né, ele sai, Rubem Alves, né? Então e isso é muito importante, né? Porque, assim, tem gente que fala assim, Clarice Lispector. Tem gente que não gosta de Clarice Lispector, não tem problema nenhum. Então, para isso eu uso até uma coisa que foi o Mário Quintana que escreveu. Ele diz assim, tem poetas de renome internacional, pior ainda, poetas de renome nacional que não me dizem nada. De quem é a culpa? De ninguém. É que não eram da minha família. Então, Rubem Alves é da família da Cátia, então explora isso. E a partir do momento que você trabalhar com ele, você vai atrair outras pessoas que também são apaixonadas por ele. Eu sou apaixonada por ele. E aí a gente vai alimentando uma família de alma, né? O Sotigui Koyaté, um griot africano, num livro lindo do Isaac Bernard, ele fala que são necessárias muitas tribos para educar uma criança. Então, assim somos nós. Então, é muito importante honrar os nossos ancestrais, toda a vida que fluiu através deles para a gente estar aqui, mas a gente precisa se alimentar de outras famílias. E eu gosto muito de um verso que tem no Grande Sertão, uso muito aqui no consultório, passarinho que se debruça, o voo já está pronto. Então a gente vai descobrir quem faz parte daquela família, né? No Mulheres que Correm com os Lobos tem uma frase assim, se você for chamada de inconsequente, de rebelde, de louca, você está no caminho certo. O Miyakoto tem uma expressão que eu amo, que ele fala, eu só posso ser julgado onde eu pertenço. Então, descobrir a sua família é fundamental para você se fortalecer. E a gente fortalecido, a gente cola a alma no corpo. E assim, a gente pode acessar recursos de autocura. Então, isso faz muito bem para a humanidade. O Hermógenes, um grande mestre da yoga no Brasil, né? Ele fala, ele cita, na verdade não é nem dele, ele cita uma pessoa que fala, o vírus não é nada, o território é o que importa. Então, o nosso corpo é o território, né? Então, quanto mais fragilizado a gente fica, mais propício a pegar, né? Então, essa força vem quando a sua alma está conectada com o seu corpo, né? Então, nesse sentido, você ser autêntico, você ser você mesmo é fundamental. E os livros nos ajudam nisso. Então, nesse livro do Somos Todos Iguaizinhos, do Bartolomeu Campos de Queiroz, na 4ª capa, está escrito assim, ser igual é fácil,
É só olhar e copiar. Ser diferente é difícil. É se olhar e se expressar. Se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. Ser igual é perder a diferença e não marcar presença. Então, essa é a quarta capa do Bartolomeu e que nos convida a sermos únicos em cada coisa que a gente faz. Então, dentro da biblioterapia tem coisas lindas, né? Tem gente que trabalha com idosos, tem gente que trabalha com crianças, tem gente que trabalha com mulheres, tem gente que trabalha com adultos, tem gente que trabalha nos seus consultórios, tem gente que faz reunião com grupos de amigos, tem gente que trabalha nos asilos, nos orfanatos, nos CAPSes, que são centros de atenção psicossocial. Então, é uma prática muito democrática. Tem gente que associa com a yoga e a meditação. Tem gente que associa... Hã? A Glória está aqui com a gente. Então, tem gente que associa com a arte-terapia, tem gente que associa com a dança. Então, como diz o nosso amado Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E essa pluralidade nos habita, né? Então, é o Fernando Pessoa que fala: existem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro quem é que pensa ou sente. Sou somente o lugar onde se sente ou pensa. Há mais eu do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar, eu falo. Dos impulsos cruzados do que sinto ou não sinto, disputam quem sou. Ignoro-os a quem me sei. Eu escrevo. Então, é um convite para você escrever a sua própria história, fazendo um mosaico com esses vários cacos que te constituem, né? Então, uma parte de você ama a literatura, outra parte de você ama a dança, outra parte de você ama a arte-terapia. Você pode fazer uma mistura, um coquetel, e aí vai ser o seu tempero, o seu acervo. Eu acho lindo assim, né, que há muitos anos eu tenho compartilhado com as pessoas o meu acervo, mas cada uma se apropria de uma maneira, cada uma tem o seu público, cada uma é como se o universo esperasse que a gente assumisse o nosso lugar para começar a trabalhar, né? Porque é um serviço, a gente se coloca a serviço e é uma coisa linda, né? Que é uma imagem que o Valentino Delmaza, de duas mãos abertas, que já não sabem se estão dando ou recebendo. Então, um convite também para ser selvagem. Olha, é um livro maravilhoso, é da Emily Hughes. A editora é a Pequena Zahar. Uso muito esse livro. Beijo para todos da Bibliofamília. Estou vendo um monte de gente aí. Elisa, Jessi, a Cris. Nossa, já vi um monte de gente. A Glória. Então, um grande beijo. E, na verdade, assim, né? Somos uma grande família, né? Uma grande família. A literatura nos aproxima de gente linda. Eu sou muito grata, assim, pelas pessoas tão... Oi, Denise! Pelas pessoas tão maravilhosas que se aproximam por conta desse amor transbordante, né? Então, vira um lugar da gente emanar, assim, muito afeto. E eu acho que é isso que o planeta Terra está pedindo para nós, né? Essa história que deixou em quarentena só os humanos. A natureza está amando, né? Respirar. Então, é um convite para todos nós respirarmos, né? A gente estava correndo muito e através das rodas de leitura a gente pode respirar essas narrativas que reinventam a gente, né?
Então, para quem não conhece Selvagem, é a história de uma menina. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui melhor. Ó. Então, ninguém se lembrava de como ela tinha aparecido na floresta, mas todos achavam que isso fazia sentido. A floresta inteira a adotou como filha. As aves a ensinaram a falar. Aí ela tá aqui com as aves, ó. Crau, crau. Os ursos a ensinaram a comer. Ela tá aqui, ó. Pescando salmão, que nem eles. As raposas a ensinaram a brincar. Olha o murundu aqui. Ela entendia tudo e era feliz. Um dia, ela encontrou uns animais novos na floresta. Olha lá. Os animais são os humanos. Eles a acharam esquisita e ela também os achou muito esquisitos. A ilustração, cada vez que você vê, você descobre um detalhe diferente. Então, eles estão saindo da floresta, né? Estão indo para a cidade. E no caminho já aparecem as árvores cortadas. E aí, eles faziam tudo errado. Aí tem um jornal aqui que está escrito assim: notícias da cidade. Psiquiatra famoso recolhe criança selvagem. E eles estão aqui tentando pentear o cabelo dela, medindo o tamanho da cabeça. Eles falavam errado, ele estava lá tentando ensinar e ela estava crau. Comiam errado e brincavam errado. E ela não entendia nada e ficou infeliz. Tá vendo ela lá, constrangida, encolhida, debaixo da cama? Até que um dia ela disse: chega! Então eu convido vocês, nesse momento biblioterapêutico, inspira. Nós vamos agora imaginar alguma coisa que você não quer mais, já chegou. E aí no 3 a gente vai falar junto, chega. Tá bom? Então vamos lá. Inspira. 1, 2, 3 e... chega! Eita, até cuspi. Ainda bem que a gente tá longe, né, Cris? Opa! Olha lá como é que ficou. Todos se lembravam da maneira como partiu e todos sabiam que isso fazia sentido. Ninguém pode domar uma criatura assim, tão feliz e selvagem. Então, o que é ser selvagem, né? Então, quando a gente faz as rodas de leitura ou quando trabalha aqui no consultório, às vezes a história ela pode ser seguida de uma pergunta para incentivar que as pessoas falem, né? E quando a gente fala, a gente se escuta. E também o universo sabe. Então é uma prática muito boa. Então, o que é ser selvagem? Na verdade, não tem nada demais. Ser selvagem é respeitar a sua própria natureza. Só isso. Então, qual é a sua natureza? Então é momento de viver isso. Então o que a gente faz através da literatura é fortalecer a coragem. Então tem o Isaac Magiese no livro Estranheirismos, ele diz: tem gente que se mata cortando os impulsos. Então a gente está assim nesse período imaginando o que a gente vai fazer depois que voltar ao normal. Eu já estou fazendo uma lista, né? Das coisas que a gente está com saudade, das coisas que são essenciais. Então, é tempo de viver isso, né? Sem adiar mais, sem adiar. Rapidinho, vai já cair, porque a gente tem 1 hora. Então, eu vou sair, salvar e a gente volta, tá bom? Pra encerrar. Tá bom.
Vocês voltem com a gente, por favor.